Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que vocês estão vendo isso, mas espero que estejam bem. Nesse vídeo nós vamos descobrir o que está sendo feito, o que pode ser feito em relação ao combate ao coronavírus. Os nomes são bem familiares, para quem tem acompanhado na imprensa, com certeza já ouviu falar, já com certeza ouviu algum desses termos, e eu vou apresentar o que a gente tem de concreto, que realmente funcionou em meio a essa pandemia. Nós temos 4 termos que a gente ouve todo dia, 4 termos principais: distanciamento social, isolamento social, quarentena, e nós nos apropriamos desse termo lockdown, que significa bloqueio total. Mas realmente são as únicas coisas que vêm funcionando de verdade, que existem comprovações científicas de que são úteis no combate ao coronavírus. Primeiramente, o que é distanciamento social? O distanciamento social é a diminuição da interação entre as pessoas de uma comunidade para diminuir a velocidade de transmissão do vírus. É uma estratégia importante quando já temos indivíduos infectados, mesmo que assintomáticos, ou pessoas que não sabem, na verdade, se tem ou não, aquelas discordantes, e que são pessoas, então, que não podem dar certeza de que não entraram em contato em potencial com o vírus ou não, e não estão em isolamento. Esse distanciamento social ele pode ser ampliado. Quando ele é ampliado, nós temos fechamentos de escolas, universidades, escritórios, lojas de departamentos, lojas de conveniência, hotéis, atrações públicas, praias, templos religiosos. Eventos são cancelados, existe um estímulo ao home office, isso com a intenção de se deixar o mínimo de pessoas possível em aglomeração. Mas sempre nós temos serviços essenciais funcionando. Os serviços essenciais sempre são mantidos com o intuito de que as pessoas precisam viver, continuam vivendo, mesmo em distanciamento social. As pessoas não são proibidas de sair de casa. Elas podem sair de casa, podem, por exemplo, passear com o cachorro, andar de bicicleta, caminhar na rua, desde que elas fiquem a uma distância segura de 2 metros de distância. Então aqui as atividades elas podem ser praticadas normalmente ao ar livre, elas têm uma permissão para que sejam praticadas, desde que respeitando esse distanciamento. Então é uma medida na qual o poder público ele provoca a população a ter esse engajamento para ficar mais em casa, para se distanciar, para praticar as atividades agora com uma nova perspectiva. E também nós temos o isolamento, o distanciamento social seletivo, na qual a gente não tem essa proibição de escolas, mercados, mas a gente isola apenas como os serviços essenciais ficam abertos, escolas, universidades, templos religiosos, praias, todos ficam abertos. Porém, nós isolamos os idosos, que
que são o grupo de maior risco e que permanecem distanciados em casa a fim de não se exporem ao vírus. O que é preocupante e o que deve ser pensado é que esse tipo de distanciamento social ele tem que ser feito de uma forma muito consciente, porque as pessoas vão estar normalmente circulando, com exceção dessas pessoas com mais de 60 anos, e isso pode ser um chamadouro para a circulação do vírus entre os mais jovens e que, infelizmente, chegam em contato com os idosos e vão ter, hora ou outra, contato com o vírus. Então, se o isolamento é domiciliar, essas pessoas podem se infectar com os vírus em casa e aí, da mesma forma, os jovens que estão circulando vão ter problemas, porque não são imunes, vão vir até o hospital e o hospital, que para eles vai ser essencial, vai estar ocupado de jovens que também vão precisar do hospital, mas a situação dos idosos é um pouco mais crítica, justamente pela idade, pela fragilidade, entre outros. Aí nós temos o isolamento social. Isolamento social não é uma medida tão coletiva quanto o distanciamento. Ele visa apenas separar pessoas doentes, com sintomas respiratórios, casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo coronavírus, então comprovadamente com Covid-19, das pessoas que estão saudáveis. E, a partir disso, isolar elas. Esse isolamento ele pode ser tanto em casa quanto em um ambiente hospitalar. Sempre a gente tem que ter em mente que, isolando em ambiente hospitalar, essas pessoas vão estar em condições muito melhores do que isoladas em casa. Porque em casa elas vão estar confinadas, isoladas, próximo de pessoas que podem ser contaminadas. E se essas pessoas convivem com idosos, é mais outro problema. Então esses isolamentos são feitos normalmente em hospitais. Alguns estados aplicam um tipo de isolamento na qual a gente tem uma quarentena. Por que a gente já não chama de isolamento? Um tipo de isolamento na qual a gente tem uma quarentena. Por que a gente já não chama de isolamento? Porque aqui já é algo que pode ser imposto. A quarentena ela é aplicável em nível individual, por exemplo, quando uma pessoa volta de viagem internacional, como foi feito no Brasil, até que o Brasil fechasse as fronteiras internacionais, ou para contatos domiciliares de casos suspeitos ou confirmados. Por exemplo, nós estamos em contaminação comunitária. Então nós não temos mais casos importados, digamos assim, não é possível saber, mas a gente tem como saber que uma pessoa tem coronavírus, se ela apresenta sintomas, se testa e atesta que sim, ela tem coronavírus. O que é feito? Essa pessoa é isolada. Então, ela pode ser isolada tanto por uma medida de isolamento social, uma questão que o próprio paciente ele se inclina a fazer, ou pode ser uma recomendação, como a quarentena. A quarentena no Brasil é algo que a gente não tem regulamentado, então cada estado aplica a quarentena que achar melhor. Nós estamos vendo que geralmente essa quarentena aplicada é de 14 dias e essa quarentena pode ser aplicada também a um nível maior. Então as pessoas são isoladas em locais, suas casas, e aí esse isolamento ele pode ser voluntário ou ele pode ser mandatório, ou seja, alguém manda e você obedece essa ordem.
E agora nós temos o lockdown. O lockdown, ele é um bloqueio total das atividades, como no distanciamento social ampliado, mas aqui ele é um pouco mais rígido. Pode ser chamado de quarentena comunitária ou contenção comunitária. Neles, os serviços não essenciais são proibidos, são fechados, para evitar a todo custo uma aglomeração. É aplicável a uma comunidade, cidade ou região, e o objetivo é restringir ao máximo a interação entre as pessoas e interromper qualquer atividade por um período curto de tempo, com exceção das atividades essenciais, na qual a pessoa ela tem permissão para sair de casa, mas apenas para comprar mantimentos ou remédios. Na vigência da quarentena comunitária ou lockdown, as pessoas não podem sair do perímetro aonde está ocorrendo. Então, se uma cidade é posta em lockdown, essa cidade tem suas fronteiras, seus limites fechados. Ninguém entra e ninguém sai enquanto estiver vigente. Apenas serviços essenciais ou, por exemplo, mercadorias de serviços essenciais. Caminhões transportando medicamentos, alimentos, entre outros, podem passar livremente, bem como pessoas que querem sair de casa para esse fim, ou pessoas que precisam de atendimento e serão atendidas. A circulação, portanto, é proibida. Não há meio termo, não há possibilidade de sair de casa para praticar exercícios, como no distanciamento social ampliado. Aqui o cerco fecha e as medidas ficam extremamente rígidas. Mas afinal de contas, quanto tempo dura essa quarentena? Eu falo aqui de Campinas, aonde a gente teve medidas de distanciamento social desde o dia 12 de março. Então, já são mais de 3 meses em distanciamento social. Mas por que tanto tempo? A quarentena comunitária, o lockdown, só deve ser usado em último recurso. Ele só deve ser usado em último recurso porque ele viola um direito fundamental, o direito de ir e vir. Direitos fundamentais não podem ser violados em primeiro caso. Essas medidas elas têm que ser extremamente responsáveis e devem respeitar o direito das pessoas de ir e vir. Porém, como a gente vê nas notícias, o Brasil não se dá muito bem com ordens, principalmente em meio a controvérsias. A gente vive num país em que há uma discussão muito grande sobre efetividade, sobre problemas econômicos, sobre tudo isso. E é por isso que a quarentena não funciona da forma que está sendo levada atualmente. Somente o estado de Goiás conseguiu ter um nível aceitável, acima de 60% de taxa de isolamento. São Paulo, que é o centro, é o epicentro da doença, não consegue passar dos 57%, 58%. Além disso, existe uma pressão constante das pessoas com o poder público para encurtar essas medidas, o que desperdiça todo o tempo passado em casa. Mas por que essas quarentenas não têm surtido efeito? Por que essas medidas de distanciamento social não surtem efeito? Porque não são todos que aderem. Pessoas que não estão fazendo serviços essenciais, que não têm por que estar saindo de casa, saem de casa, o que mantém a circulação do vírus alta e tornam o sacrifício de quem fica em casa inútil. Então, por isso, apesar de tanto tempo em casa, que as pessoas veem que não tem feito diferença, porque as pessoas estão furando muito a quarentena. Então, é uma medida, digamos, muito egoísta de quem fura a quarentena, de quem fura esse distanciamento social, porque ele frustra o plano da sociedade inteira de se preservar, de manter seu sistema de saúde
funcionando a todo custo. E, infelizmente, é uma atitude, é um comportamento que ocorre muito e muito, ainda mais em grandes cidades. Infelizmente, apesar disso, nem mesmo as medidas de lockdown têm funcionado, porque por pressão das pessoas, da população, quando tomam a medida extrema, liberam serviços além dos essenciais, além da compra de mantimentos e compra de medicamentos. Então é importantíssimo que, se for tomada uma decisão nesse sentido, que tenha uma ação conjunta das pessoas, que exista uma conscientização das pessoas em ficar em casa. É por isso que essa onda do fica em casa, fica em casa, fica em casa, fica batendo o tempo todo na tecla e mesmo assim não surte tantos efeitos. Então é importante que as pessoas saibam que a quarentena funciona, mas quando as pessoas a cumprem. Um exemplo muito claro disso é a Nova Zelândia. A Nova Zelândia foi extremamente rigorosa nas suas medidas e, graças a isso, erradicou a doença no país com distanciamento rígido, testagem em massa e quarentena de turistas e isolamento de doentes. Resultado? Hoje, após 23 dias de nenhum caso da Covid-19, suas vidas voltaram ao normal, ao antigo normal, com permissão de aglomeração e tudo. É tudo uma questão de consciência. Brasileiros na Nova Zelândia falavam que existia um consenso na população de que era necessário. A população foi convencida de que era necessário. Então nós vemos veículos de mídia do mundo todo elogiando a Nova Zelândia pela atitude, que foi dura, foi rígida, mas surtiu efeitos. Com 22 dias sem coronavírus sendo reportados no dia 13 de junho, ou no dia 14, 23 dias, e os casos reportados foram poucos, pouco mais de 1.500, mortes também pouquíssimas, apenas 22. Então, Nova Zelândia é um dos exemplos muito bonitos a se cumprir. Mas uma coisa que a gente deve salientar é que a Nova Zelândia tem 4,8 milhões de habitantes. O Brasil tem 210 milhões de habitantes. Só a cidade de São Paulo tem mais pessoas do que a Nova Zelândia inteira. Mas o problema não é a população, e sim como nós estamos hoje. Se essas medidas tivessem sido adotadas logo de cara, seria ainda assim viável para a nossa população aplicar a mesma medida que foi aplicada na Nova Zelândia. Mas estamos já há quase 4 meses convivendo com o coronavírus entre nós, e nesses 4 meses já alcançamos 43 mil mortos. E nem assim existe um consenso, existe um pensamento coletivo sendo realizado, sendo pensado para que as medidas de combate ao coronavírus sejam levadas a sério. Infelizmente. Mas, como a esperança é a última que morre, ainda penso que pode ser que existam chances para que o isolamento, para que a quarentena, para que os lockdowns sejam respeitados. Nós temos diversos lugares onde nós temos a possibilidade de colapso em sistemas de saúde. E não queiram estar perto de um lugar com um sistema de saúde colapsado, porque não é uma experiência agradável, não é uma experiência que ninguém deva viver. Como eu disse, é tudo uma questão de consciência.